A paz do Senhor, igreja. Amém? Gostaria de te convidar essa noite a se entregar o melhor louvor para o Senhor. Amém? Deixou os céus para me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido. Teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Declara mais uma vez ao Senhor no altar de adoração. Seja sempre exaltado, papai. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus.
deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Aleluia. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle, então escuta do meu coração, me amarra a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim, eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo
tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Meu irmão, eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas a palavra do Senhor diz assim: por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. E no Salmo 62, versículo 5, diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Amém? Vamos declarar mais uma vez, para que o Senhor venha acalmar, aquietar o nosso coração. Eu não sei como você passou essa semana, como foi o seu dia de hoje, mas vamos pedir a Deus: aquieta minha alma, Pai. Oh Deus, venha aquietar o meu coração essa noite. Faça com que eu venha ouvir a tua palavra, que eu não saia daqui como eu entrei, que eu venha sair daqui renovado, com a tua presença, cheio da tua graça, em nome de Jesus. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aleluia, glória a Deus. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração, toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Estou de pé na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou.
fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança está em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança está em Deus, grande Deus. Levanta suas mãos, declara ao Senhor mais uma vez: sopra em nós, Espírito. Te queremos, Senhor, na nossa vida. Seja presente em nossos corações, papai, em nome de Jesus. Amém. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Aleluia, glória a Deus. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me
toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o filho. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida. Me chama para fora, ressuscita-me. Ressuscita-me. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Enquanto os irmãos louvam a Deus com mais uma canção, os irmãos têm a oportunidade de dizimar e ofertar na casa do Senhor. Amém? Eu não consigo entender o que eu fiz pra merecer o rei que homem se tornou. Os meus pecados suportou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor,
for. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, um jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém. Enquanto os irmãos do louvor se ajeitam nos seus lugares, a gente vai ter um breve momento de oração, irmãos, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a dobrar os seus joelhos, se você pode, é claro, para a gente orar ao Senhor, para a gente clamar ao Senhor, porque vivemos dias de lutas, vivemos dias de guerras. E você que pode, dobre os seus joelhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos clamar ao Senhor, em nome de Jesus. Pai amado Deus, em nome de Jesus, Pai. Estamos aqui nesta hora, Deus, porque estamos aqui para Te servir, única e exclusivamente a Ti, ó Pai. Ó Deus, aqui neste momento, ó Deus, colocamos nossos corações, nossas vidas diante do Teu altar, ó Pai. Ó Deus, colocamos diante do Teu altar todas as nossas dificuldades, todas as nossas lutas, todas as nossas tribulações, ó Pai. E pedimos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo possa vir e nos preencher, nos completar, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, oramos, ó Deus, em nome de Jesus, pedindo, ó Deus, a Tua cura, a Tua libertação. Oramos, ó Deus, para que o Senhor tire de nós, Deus, tudo aquilo que não Te agrada, todo o desânimo, ó Deus, toda a fraqueza. Ó Pai, em nome de Jesus, assim como cantamos nesta canção, Yeshua, Deus, louvamos ao Teu nome, bendizemos ao Teu nome, ó Pai. Ó Deus, estamos aqui porque precisamos de Ti. Estamos aqui, Deus, porque precisamos do Teu falar, precisamos, ó Deus, Te tocar.
Ó Deus, não estamos aqui por causa de homem, de placa, Deus, por causa de qualquer coisa, Pai, mas estamos aqui por causa do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, queremos orar cada vez mais, pedindo ao Senhor misericórdia, Deus, da nossa igreja, misericórdia da nossa casa, da nossa família. Ó Deus, que em nome de Jesus possamos começar a viver um novo tempo, uma nova era como igreja do Senhor nessa terra, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, te agradeço por este momento, Deus. Te agradeço por esta oportunidade, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode se levantar, meu irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém ou não amém? Glória a Deus. Vou deixar os nossos avisos mais para o final, para a gente não se estender muito. De antemão, irmãos, hoje nosso pastor Tiago, ele foi descansar um pouco. Creio eu que ele deve ter ido na casa, ou lá em Bom Despacho, ou na casa de sua mãe, Pará de Minas. Ele pediu para a gente dar continuidade no culto aqui, em nome de Jesus. Amém? Abra a palavra do Senhor comigo em João, capítulo de número 10, versículo de número 1. João 10, versículo de número 1, em nome de Jesus. Glória a Deus. João 10, versículo de número 1, em nome de Jesus. Glória a Deus. João 10, versículo de número 1. Amém? Glória a Deus. Em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas. Vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Glória a Deus. Até aqui, por enquanto. Fechemos nossos olhos, vamos orar mais uma vez. Pai amado Deus, muito obrigado por essa leitura. A nossa oração, Deus, é para que o Teu Espírito Santo fique à vontade entre nós, ó Pai. Manifesta a Tua graça, manifesta a Tua glória aqui neste lugar, ó Pai. Em nome de Jesus, amém, amém. Pode se sentar, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, na palavra do Senhor, a gente vê por vários momentos na leitura bíblica, vários nomes que o Senhor Jesus tinha. A gente vê no Antigo Testamento que ele era o prometido, o primogênito, ele era aquele que iria vir. A gente tem no Novo Testamento várias nomenclaturas, Filho de Deus, Leão da tribo de Judá, o escolhido, o sumo sacerdote, advogado fiel, Alfa e Ômega, o Cordeiro de Deus, Cordeiro Pascual. A gente tem vários nomes para Jesus. E um desses nomes que a gente dá para Jesus também é o bom pastor, o pastor das ovelhas. Aqui em João, capítulo de número 10, Jesus está passando por um momento onde ele acaba de curar o cego de nascença, acaba de fazer um feito histórico para aquela época, porque o cego ali ele já estava em sua dificuldade e ele era cego de nascença. Ele era um feito histórico daquela época, curar um cego de nascença, porque ele não enxergava desde o princípio. Não era como as pessoas que foram ficando cegas com o passar do tempo. Não, aquela pessoa já ficou cega desde quando ela nasceu. Não é à toa que os discípulos perguntam a Jesus: Jesus, quem é que pecou? O pai ou a mãe? Jesus diz lá no capítulo de número 9 que ninguém pecou, mas se estava acontecendo aquilo tudo era para a glória do nome do Senhor.
Irmãos, e aprendemos que no capítulo de número 9, antes do capítulo de número 10 aqui, Jesus vai lá, pega o lodo do chão, coloca no olho do cego e o cego torna-se a enxergar. E muitos daqueles incrédulos, daquelas pessoas que estavam ali, começaram a questionar por que ele estava fazendo aquilo, se estava num sábado, para que ele estava curando o cego. E Jesus já tinha caminhado logo à frente e ficou apenas o cego para responder todos aqueles questionamentos. E a gente aprende que o cego, depois que ele foi curado, a única coisa que ele fez foi testemunhar o agir e o manifestar da graça do Senhor sobre a vida dele. Aqui já aprendemos a primeira situação, irmãos, que muitas das vezes o cristão, quando ele quer ganhar alguém para Jesus, ele não simplesmente fica questionando, fazendo com que as pessoas acreditam. Ele começa a testemunhar aquilo que o Senhor fez na vida dele. Aquilo que o Senhor fez na vida daquele cego, ele podia muito bem começar a questionar com os fariseus, com os saduceus, mas ele começou a testemunhar aquilo que o Senhor tinha feito na vida dele. Irmãos, uma pessoa que era cega de nascença, ver o Senhor fazendo com que ele enxergue, foi um feito tão grande para ele, que ele não quis entrar em contradição, ele não quis entrar em questionamento, mas ele começou a testemunhar para aquelas pessoas: ei, não importa o que vocês estão falando, não importa se vocês acreditam ou não, eu apenas estou testemunhando que eu não enxergava e agora eu passo a enxergar. Irmãos, aqui a gente aprende um feito histórico do Senhor, aquilo que o Senhor fez. E depois que passa por tudo isso, Jesus entra no capítulo de número 10 com os fariseus, os saduceus não acreditando muito, e ele começa a contar uma parábola das ovelhas. Ele começa a falar sobre o pastor das ovelhas. Naquela época lá em Israel, as ovelhas, o pastoreio de ovelhas era um ramo assim, tinha muita prioridade. Em que sentido, irmãos? Pela região lá, a forma de cuidar, a forma da agropecuária daquela época era ovelhas, cordeiros e etc. E ali Jesus quer usar a metáfora do pastor de ovelhas para começar a exemplificar algumas coisas para aquele povo. Jesus ali começa falando que o pastor das ovelhas, ele, na época que dá, porque a gente sabe que na Palestina, o frio era muito intenso e tinha suas épocas de verão. Então, na época do frio, criavam-se os apriscos, que eram aqueles lugares fechados, onde se reuniam várias e várias ovelhas. E ali, a partir do momento que as ovelhas se reuniam ali, a partir do momento que elas estavam ali aconchegadas ali naquele local, o pastor entrava pela porta. Já o ladrão, ele pulava a porta. Já começamos a aprender aqui o quê? Que quando o pastor entra por aquela porta, ele começa a reconhecer as ovelhas que são dele. A partir do momento que o Senhor ilustrando aqui o pastor das ovelhas, a partir do momento que ele entrava por dentro do aprisco, ele começava a reconhecer aquelas ovelhas que eram dele. Irmãos, ovelha, eu estava estudando um pouco sobre a mensagem que eu ia trazer ao coração dos irmãos, e o pastor que pregou a mensagem sobre o João 10, ele deu um exemplo interessante. Ele falou assim, que quando ele vivia muito tempo atrás, ele perguntou aos seus filhos: se vocês não fossem humanos, o que vocês queriam ser? E o filho dele fala para ele assim: olha, eu queria ser um leão. A filha dele fala que queria ser uma tigresa. O outro filho dele fala que queria ser um macaco. Mas ninguém, irmãos, ninguém quer ser uma ovelha. E por que eu estou ilustrando isso? Porque a ovelha, ela não caça. A ovelha, ela é totalmente dependente do seu pastor. E nós, como ovelhas de Cristo, a gente não quer ser dependente ao nosso pastor. Por mais que a gente não vai caçar, por mais que a gente não consiga fazer nada sem ele, e a única coisa que a gente sabe fazer é somente aquele som, a gente é totalmente dependente do Senhor. Irmãos, aqui nessa noite, começando a falar, aprofundando um pouco mais o assunto, nesta noite a gente é reconhecidamente ovelhas do Senhor.
ovelhas de seu pastoreio. E tudo aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida e na sua vida é começar a cuidar da ovelha que Ele tem. Irmãos, em João 10, vai continuar falando que, ali no versículo de número 2, aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Quer dizer que ele chega naquele aprisco, o porteiro deixa ele entrar, ele começa a chamar as ovelhas pelo nome. Irmãos, vai chegar uma hora em que Jesus vai entrar por essas portas e ele vai começar a chamar as suas ovelhas pelo nome. Irmãos, isso é tão profundo porque nesse lugar onde que estavam várias ovelhas, somente saíam com aquele pastor aquelas ovelhas que ele chamava pelo nome. Irmãos, isso é tão profundo porque dentro da nossa igreja, dentro da igreja como um todo, pode ter várias ovelhas, mas no dia que o Senhor Jesus voltar, Ele vai chamar somente aquelas que ouvirem a sua voz. Qual tem sido a voz que nós estamos escutando nos últimos momentos, irmãos? Será que a gente tem ouvido a voz do nosso pastor, do nosso sumo pastor, do nosso supremo pastor? Ou temos ouvido a voz daquele ladrão que ao invés de entrar pela porta, ele tem pulado a janela? Irmãos, a gente vive épocas onde a gente está dando ouvido a várias pessoas, a vários influências, mas a gente não tem dado ouvido mais ao nosso supremo pastor. Eu não digo o pastor Tiago, eu não digo o pastor da sua rede social, mas eu digo o sumo pastor, que é Jesus Cristo. A gente ouve tantas vozes, a gente tenta se concentrar em várias vozes que muitas das vezes dizem ser um pastor, mas Jesus tem dito aqui que o ladrão, ele entra, ele pula. Já o pastor, o sumo pastor, ele entra pela porta. Então quer dizer, se tinha porteiro ali, e se o porteiro permitiu que o pastor entrasse, é porque o pastor iria buscar as suas ovelhas. Já o ladrão, aquele que pulou, ele não tinha permissão do porteiro naquele aprisco. O versículo de número 3 fala que ele chama-as pelo nome e as conduz para fora. O que quer dizer? Na época do frio, se juntavam as ovelhas ali, juntava toda aquela manada, mas chegava a época do verão, o pastor ia ali, chamava as ovelhas pelo nome e tirava elas para fora. Tiravam elas para ver a bonança, para pastarem. Irmãos, e nós como sendo ovelhas, o Senhor Jesus vai vir nos buscar, Ele vai nos chamar e nos levar para uma terra manancial. Ele vai nos levar para um tempo de bonança, para um tempo onde Ele nos conhece. Ele vai tirar-nos do aquele aprisco onde que a gente estava com várias outras ovelhas e vai nos levar para um tempo de bonança. O pastor ali, ele pegava aquelas ovelhas, tirava elas dos apriscos, colocavam ela para pastarem, colocavam ela para se alimentarem. E ali as ovelhas tinham aquele momento de liberdade. Ali as ovelhas começavam a desfrutar da sua liberdade. E Jesus, Ele sendo nosso supremo pastor, irmãos, Ele veio para nos tirar do aquele aprisco e nos colocar em liberdade. A palavra fala que já não sois escravos, mas sois livres. Livres para Cristo. Antes andávamos escravizados pelo nosso pecado, mas hoje somos livres porque o Senhor Jesus morreu por todos os nossos pecados. Segundo Strong, pastor de ovelhas é alguém que toma conta, conduz, guia, trata com carinho, alimenta e protege o seu rebanho. E ali é o momento que Jesus começa a exemplificar sua simbologia como pastor de ovelhas. Ele vai começar a demonstrar aquilo que um pastor de ovelhas faz. E a gente vai indo versículo por versículo, vamos interpretar, vamos trazer para o nosso cotidiano e aprendermos um pouco mais. Amém? Acompanhe comigo o versículo de número 4. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem
a voz dele. É interessante, irmãos, que o nosso Supremo Pastor, a partir do momento que ele entra naquele aprisco, a partir do momento que ele a leva para fora, todas as que lhe pertencem os seguem. Os segue. Então quer dizer, irmãos, muitas daquelas ovelhas não pertenciam ao Supremo Pastor. E muitas daquelas ovelhas também não irão segui-lo mais. Irmãos, essa parábola ela nos mostra vários ensinamentos. E um dos ensinamentos que essa parábola tem para nos ensinar nesta noite também é que aquele que vive de uma religiosidade, aquele que vive de simplesmente achar que ele está vindo na igreja, está normal, aquele que chega aqui na igreja, só senta, ouve uma mensagem, ouve uma pregação, vai para sua casa, peca a semana inteira, aquele que vive de uma religiosidade tão flutuante, tão falsa, tão assim, que vive no seu mundinho quadrado, aqueles o Senhor não vai levar eles para fora, aqueles não vão pertencer do grupo de ovelhas do Senhor, e aqueles não vão reconhecer a sua voz. Irmãos, isso é tão interessante que a gente começa a viver o nosso dia a dia e a gente começa a ouvir tantas coisas, tantas palavras, mas, irmãos, chega no momento que, a partir do momento que a gente não conseguir reconhecer a própria voz do Senhor nos chamar, irmãos, esse momento tem que ser lembrado por nós de alerta. Esse momento tem que fixar em nossos corações que a partir do momento que a gente não está ouvindo mais a voz do Senhor, já não estamos mais sentindo o toque do Senhor, isso tem que servir para nós como um alerta, irmãos. Porque a palavra do Senhor fala que Ele a leva para fora e aquelas que são dele, elas o seguem e ouvem a sua voz. Irmãos, vai chegar o dia em que o Senhor vai chamar as suas ovelhas e que só vão seguir Ele aquelas que estão ouvindo a sua voz. Como que eu estou ouvindo a voz do Senhor? Como vamos ouvir a voz do Senhor nesse tempo tão corrupto, nesse tempo tão pecaminoso, nesse tempo tão cruel? Sagradas Escrituras. É através daqui que a gente ouve a voz do Senhor. Irmãos, não é através de profecia, simplesmente profetadas, não é através daquele influencer, não. É através da palavra do Senhor. Sabe o que Jesus fala? Fecha a porta do teu quarto e aqui, quando estiver no teu quarto, o Pai irá te falar. Trazendo para nós, fecha a porta do nosso quarto que a gente vai começar a ouvir a voz do nosso pastor. Feche a porta do nosso quarto que a gente vai começar a desfrutar da doce voz do nosso pastor. Irmãos, Romanos fala que se tem uma coisa que é muito triste, é a partir do momento que a gente começa a viver, quando Jesus fala assim, seja feita a tua vontade. Se tem um momento, irmãos, que para o cristão é um momento de luto, um momento assim que digo eu que já está concretizado, é a partir do momento que o Senhor fala assim, viva a sua vontade. A partir do momento que o Senhor já não quer falar para ele mais, a partir do momento que ele está tão surdo, tão cego e tão mudo, que ele já não ouve, ele já não fala, ele já não começa a enxergar as maravilhas do Senhor. Irmãos, e a gente sabe que o nosso sumo pastor, ele cuida de cada ovelha. Um pastor, ele a sustém, a ovelha está ali crescendo, ele dá alimento, ele leva ela para pastar, mas a partir do momento que tem uma ovelha desobediente, a partir do momento que já tem ovelhas que já estão doentes, que já estão fracas, a partir do momento que aquela ovelha já começa a ser deixada de lado. No sentido de quê, Rian? No sentido de a partir do momento que a ovelha já não começa a ouvir a voz do pastor, já não começa a ter vida com o pastor, já não começa a desfrutar daquilo que o pastor tem para proporcionar para ela, aquela ovelha vai começando a se juntar com as outras, de outros pastores, de outros falsos pastores, e vem o ladrão e a arrebata. Versículo de número 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos.
Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Versículo de número 7. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo, que eu sou a porta. Que eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Irmãos, isso é tão maravilhoso que as pessoas não estavam entendendo o que Jesus estava falando. As pessoas não estavam compreendendo o que Jesus estava falando. Então Jesus resolve exemplificar. Então Jesus disse: em verdade lhes digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Aquele que entra no aprisco através de Jesus, que é a porta, terá a sua vida salva. Entrará no aprisco, lugar seguro, e sairá para a pastagem, lugar de bonança e alimento. Isso é muito interessante, irmãos. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Irmãos, vocês lembram que no início do texto, Jesus disse que tinha um porteiro? A partir do momento que Jesus já é a porta, quando as ovelhas entram por aquela porta, elas serão salvas. É interessante que a partir do momento que a gente reconhece a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a gente passa a ser salvo, liberto, curado, sarado, renovado. As ovelhas estavam ali naquele tempo de frio e Jesus disse: eu sou a porta. Então, a partir do momento que elas entrarem por aquela porta, elas iriam começar a ser salvas. Salvam de todas as tempestades, salva de todas as lutas, de todas as adversidades. E Jesus disse: elas serão salvas, entrarão, sairão, depois do tempo, chegar o tempo da bonança, e ali achará pastagem. Irmãos, quando a gente entra pela porta, e essa porta é o Senhor, a gente é salvo. Quando a gente vai sair dessa porta e vamos sair do aprisco, sair daquela porta que é o Senhor nos permite que a gente encontre pastagem. Para as ovelhas, pastagem era o alimento, para as ovelhas, pastagem era o refrigério, porque por mais que elas estavam ali no aprisco, elas deveriam sair, elas tinham que sair para encontrar alimento. E a partir do momento que o próprio Senhor Jesus é a porta, o Senhor permite com que elas saiam, elas encontrem alimento e elas tenham uma bonança. Trazendo para nossos dias, trazendo para a nossa vida. A partir do momento que reconhecemos a Jesus, a partir do momento que somos salvos por Ele, o Senhor nos permite desfrutar tudo aquilo que Ele tem em seu jardim. Naquela época, irmãos, as ovelhas tinham a permissão do pastor para começar a desfrutar de toda aquela terra, de todos aqueles pastos verdejantes. O salmista Davi fala no Salmo de número 23 o quê? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu acho essa versão errada. Eu acho que a melhor versão é: o Senhor é meu pastor e de nada me faltará. Eu acho que é totalmente diferente, irmãos. Porque a partir do momento que o Senhor é nosso sumo pastor, de nada há de nos faltar. A partir do momento que o Senhor é nosso pastor, de nada irá nos faltar. A gente passa por momentos difíceis? Passamos. Passamos por momentos de lutas? Lutamos. Mas acima de tudo, a gente vai viver momentos de vitórias, de alegrias, de refrigério. Irmãos, um pastor de ovelhas, não vamos apenas trazer para o lado bom o que era um pastor de ovelhas. O pastor de ovelhas, ele tinha seus momentos ali de refrigério. O salmista Davi foi um pastor de ovelhas, ele cantava os seus salmos, ele compunha os seus salmos sendo pastor de ovelhas. Mas, a
palavra nos ensina também que o pastor enfrentou dificuldades. A palavra nos ensina que os pastores tinham que vencer as feras, tinham que vencer qualquer tipo de peste selvagem que tentava roubar o seu rebanho, que tentava comer as suas ovelhas. Irmãos, e com Jesus não é diferente. Jesus, ele ele superou a maior adversidade que foi aquela cruz, para que hoje a gente possa viver o nosso tempo de bonança, o nosso tempo de refrigério, o nosso tempo de alegria, de paz. Irmãos, imagina como que seria se Jesus não tivesse vindo, se Jesus não tivesse nos salvado. Imagina se a gente ainda continuasse naquela era das trevas, se a gente ainda continuasse vivendo no pecado, vivendo em tudo quanto é tipo de adultério, fornicação, tudo aquilo que não agradava ao Pai. Mas o Senhor Jesus, a palavra do Senhor nos ensina lá em João 3,16 que o Senhor amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, a gente não consegue nem imaginar como que seria, mas a gente começa a entender o plano da salvação. A gente começa a entender que a gente caiu em Adão, mas o último homem, ele veio para salvar toda a humanidade. Irmãos, a gente começa a entender que o sumo pastor, por mais que todos os outros pastores possam ter falhado, por mais que todos os outros pastores possam ter ficado pelo caminho, o sumo pastor, ele veio, ele abriu a porta, ele salvou suas ovelhas e eles permitiam que elas começassem a ter um momento de pastagem. Irmãos, isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso. Versículo de número 10 fala o seguinte: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Glória a Deus. Irmãos, o bom pastor, ele dá a vida por suas ovelhas. Ele enfrenta as feras, ele enfrenta os animais selvagens. O bom pastor, ele dá a sua própria vida por suas ovelhas. A gente já não ouviu aquela parábola onde fala que se as 99 ovelhas estiverem juntas, o pastor ainda há de ir lá e buscar a última ovelha perdida. Irmãos, não fique nós achando que para buscar essa última ovelha perdida, o pastor não há de encontrar dificuldades. Ele há de encontrar pedregulhos, ele há de encontrar montanhas, clima, tempo adverso. Ele irá encontrar várias dificuldades, várias coisas que poderão tentar fazer com que aquela ovelha não seja recuperada. Mas o pastor passa por cima de tudo aquilo e depois que ele recupera aquela ovelha, o que a palavra nos ensina? Que há festa no céu quando um pecador se arrepende. O pastor, ele passa por tudo aquilo, ele passa por todas aquelas dificuldades, ele enfrenta uma cruz, ele enfrenta um madeiro, mas a partir do momento que ele recupera aquela última ovelha, a festa no céu, porque um pecador se arrependeu. Irmãos, o pastor, ele ainda não desistiu da ovelha dele. Aqui vai continuar dizendo que o pastor há de reconhecer as demais ovelhas dele. Meu irmão, eu tenho uma palavra para você nesta noite, que o pastor ainda há de conhecer aquela ovelha que está na sua casa, aquela ovelha da sua família, que você acha que ela está perdida, mas a partir do momento que o pastor falar assim, não, agora é o momento de eu buscar aquela ovelha, vai ter festa no céu, porque uma ovelha se arrependeu. Irmãos, a partir do momento que o pastor falar assim, está no momento de eu trazer aquela ovelha, está no momento de eu trazer o seu filho, a sua filha, está no momento de eu trazer a sua esposa, vai ter festa no céu. Bom, como é que a palavra nos ensina que o jovem rico, o filho pródigo, ele foi desfrutar de tudo aquilo, mas teve um momento que ele quis voltar para a casa do pai. E a palavra nos ensina que teve festa na casa do pai, que teve alegria na casa do pai.
Irmãos, a gente é a ovelha do Senhor, a gente é do pastoreio do Senhor, e a partir do momento que a gente estiver voltando, estiver entrando pela porta que é o Senhor, haverá festa nos céus, haverá triunfo, haverá alegria. Irmãos, é muito linda essa palavra, é muito linda essa mensagem. O versículo de número 12 fala: o mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário aqui, viu o lobo. E esse mercenário, ele, em vez dele salvar a sua ovelha, ele deixa que o lobo as arrebata. Irmãos, aqui a gente não está falando do inimigo, aqui a gente não está falando do diabo. Aqui a gente está falando dos falsos pastores, que eles vê o lobo se aproximando, ele vê o devorador se aproximando, e ao invés de ele salvar a sua ovelha, ele a deixa que o lobo a arrebata. Irmãos, saiamos deste convívio onde a gente só vive, onde a gente só pode desfrutar de falsos pastores, de falsos mestres, de falsos ensinos, onde ele vê o nosso devorador se aproximando e ele, ao invés de nos salvar, ele deixa com que o devorador os arrebata. Irmãos, Jesus diz que o mercenário, os falsos pastores daquela época, os hipócritas, eles viram aquelas ovelhas sendo perdidas e não faz nada por elas. O versículo de número 14, versículo de número 13, o mercenário foge porque é mercenário e não se importa com suas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Irmãos, o mercenário, os falsos mestres, os falsos ensinos, tentam a todo momento nos tirar do nosso aprisco, nos tirar do nosso convívio com o nosso sumo pastor. Mas a palavra do Senhor nos ensina aqui o quê? Que o sumo pastor, ele começa a chamar as suas ovelhas pelo nome novamente. E elas o conhecem a sua voz. Irmãos, por mais que a gente esteja cercado de falsos ensinos, quando a gente ouve a voz do Senhor, a gente conhece e a gente sai desses falsos ensinos. O Senhor diz que eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Quantos de nós, irmãos, têm conhecido o Senhor face a face? Quantos de nós têm conhecido o Senhor na sua essência, na sua plenitude? Quantos de nós, irmãos? Quantos de nós, se um dia chegar um falso profeta aqui pregando uma coisa que não está escrita na palavra, quantos de nós, quando o Senhor Jesus nos chamar, vamos ouvir a sua voz? Quantos de nós vamos o conhecer? E aqui continua dizendo: assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Glória a Deus. Irmãos, Jesus termina essa parábola dizendo que as ovelhas me conhecem assim como eu conheço o Pai. As ovelhas hão de ouvir a minha voz assim como eu ouço a voz do meu Pai. Irmãos, pesquisem no YouTube. Eu pesquisei hoje por curiosidade. Eu já li esse texto várias vezes. E às vezes passa tão despercebido por nós, irmãos, sobre o pastor chamar a ovelha e a ovelha reconhecer. Irmãos, pesquisem o vídeo, como é que é o pastor chamando a ovelha para vocês verem. Irmãos, tinha duas pessoas chamando as ovelhas e as ovelhas não ouviam, não davam atenção. Mas a partir do momento que o pastor começava a assobiar, começava a gritar, irmãos, foi um negócio assim tremendo. Que a partir do momento que o pastor começava a assobiar, as ovelhas levantavam assim e começavam a seguir a sua voz. Irmãos, assim será quando o Senhor voltar. Quando o Senhor começar a chamar: ei Marcos, ei Sandra, vocês vão de levantar assim e vão começar a ouvir a voz do nosso Pai. Irmãos, olha que lindo que vai ser quando o Senhor Jesus voltar.
Olha que lindo que vai ser quando a gente começar a entender, começar a ouvir mais a voz do Senhor. Ei, você está pelo caminho errado. Subiu. Lá vai a ovelha voltando para perto do pastor. Irmãos, isso é lindo demais. A gente começa a fazer cada coisa em nossa vida, irmãos. A gente começa a entrar rumo ao deserto, entrar rumo à prova, mas vem o pastor e fala assim: ei, minha ovelha, eu vou cuidar de você. Ei, minha ovelha, eu vou zelar por você. Ei, minha ovelha, eu vou cuidar de você, eu vou te curar, eu vou te renovar. Mas é preciso que as ovelhas ouçam a sua voz. Irmãos, tem momentos que a gente fica tão surdo em ouvir a voz do Senhor, mas o momento de ouvir a voz do Senhor é chegado, irmãos. Vamos parar de ouvir a voz de outras pessoas, vamos parar de ouvir a voz de quem só quer o nosso pior. O mercenário, ele não está nem aí para você, o ladrão, muito menos, mas tem um sumo pastor que ele está prestes a te chamar, e ele espera apenas que você ouça a sua voz. Irmãos, não vamos ouvir a voz do mundo aí fora. A voz do mundo aí fora diz que você tem que viver a sua vida. A voz do mundo aí fora diz que você tem que desfrutar a sua vida. Mas a voz do nosso sumo pastor diz: ei, vem para perto de mim e você terá uma nova vida. Uma vida totalmente diferente, uma vida totalmente renovada, uma vida totalmente especial. Ô irmãos, vamos começar a ouvir a voz do nosso pastor. Vamos começar a falar assim: Senhor, fala que o teu servo ouve. Irmãos, lá em 1 Samuel, o Senhor começou a chamar Samuel, e Samuel não estava ouvindo a voz do Senhor. Ele ouvia a voz do Senhor, mas ele não entendia quem era que estava chamando ele. Ele fala para o profeta Eli, fala assim: Eli, tem alguém me chamando, mas eu não estou entendendo. Eli, tem alguém sussurrando no meu ouvido, mas eu não estou entendendo. E ele fala para ele assim: Samuel, volta para sua cama. E a partir do momento que ele te chamar, fala: Senhor, o teu servo ouve. E Samuel foi lá para sua cama, repousou novamente, e a voz começou a sussurrar no ouvido de Samuel novamente: Samuel, Samuel. E Samuel fala assim: ei, Senhor, fala que o teu servo ouve. E a continuidade da história é o que, irmão? Samuel ouve a voz do Senhor, Samuel recebe a palavra do Senhor, direciona essa palavra a Eli. Samuel é ungido profeta, e depois Samuel, futuramente, ele foi aquele que ungiu Saul, e depois foi aquele que ungiu Davi. Irmãos, talvez o Senhor tenha nos chamado para a gente começar a ser profeta na vida de alguém. Talvez o Senhor tenha nos sussurrado ao nosso ouvido para a gente começar a ungir mais pessoas, a orar por mais pessoas. Irmãos, isso é tão interessante que ovelha multiplica ovelha. Pastor não multiplica ovelha, mas é as ovelhas que se multiplicam. Está no momento da gente começar a ouvir a voz do Senhor, para a gente fazer com que as outras ovelhas que são daquele outro aprisco possam também reconhecer a voz do Senhor. Irmão, não esperemos que os missionários vão reconquistar, ganhar aquelas ovelhas perdidas, mas que sejamos nós a conquistar aquela ovelha perdida que está na nossa casa, que está na nossa família. É o momento, irmãos. O momento é chegado. O ano já está acabando, mas a gente ainda tem uma semana para a gente ainda ouvir a voz do Senhor nesse ano que se chama 2021. Que começamos o ano de 2022 ouvindo ainda mais o doce som da voz do Senhor. A palavra fala que aqueles que ouvem a minha voz, esses a me conhecem. A gente acabou de ler aqui. Aquele que ouve a voz do Senhor, irmãos, ele não fica sujeito, ele não fica dependente das mazelas deste mundo, mas ele fica dependente do sumo pastor. E o pastor é aquele que cuida, aquele que protege, aquele que guarda, em nome de Jesus. Amém?
Levante-se de pé, vamos orar, em nome de Jesus. A gente vai orar, e eu quero, nesta noite, convidar você a falar assim: Senhor, eu quero começar a ouvir a Tua voz, assim como a ovelha reconhece a Tua voz. Assim como a ovelha reconhece o som doce da voz de um pastor, queremos conhecer a Tua voz, Senhor, porque o Senhor é o nosso supremo pastor. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado por este momento. Muito obrigado por esta mensagem. Ó Deus, te peço perdão, Deus, porque a gente ouve tantas vozes, a gente tenta seguir tantos caminhos, mas o Senhor fala assim: ei, ouve apenas a minha voz. Ó Senhor, queremos neste momento, a partir de então, ouvir o doce som da sua voz, ouvir o som de muitas águas, ouvir o som, ouvir aquele que vem, o som que vem do céu, ouvir, Deus, aquele som que vem dos mais altos céus, ouvir o som do nosso pastor a nos guiar, a nos direcionar. Livra-nos, ó Deus, das adversidades. Livra-nos, ó Deus, de viver errantes por este caminho afora, mas que começamos a viver o caminho trilhado pelo Senhor, que é assim que o sumo pastor faz. Oh, meu Pai, muito obrigado por este momento. Muito obrigado por esta mensagem, ó Deus. Ó Deus, a nossa oração é para que essa mensagem tenha sido como uma semente, que essa semente seja plantada junto ao ribeiro, que ela possa dar muitos e muitos frutos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor, irmão. Em nome de Jesus. Sente por um momento. É breve nossos avisos. A gente já está encerrando. Como eu disse no início do culto, né, irmãos? Hoje nosso pastor Tiago, ele foi descansar um pouco. Imagino eu que ele tenha ido em bom despacho, vamos parar de Minas. Vamos orar pela vida do nosso pastor também, amém? Vamos continuar orando pelo nosso pastor, por sua família, em nome de Jesus. O pastor Tiago pediu para que eu desse uns avisos. São os avisos de sempre, mas que são sempre bom relembrá-los, né, irmãos? Terça-feira temos nosso discipulado para Dorcas. Desperta a Dorcas que há em você. Eu tenho ouvido das irmãs, algumas irmãs comentam comigo que tem sido muito bom, irmãos. Irmãs, né? E é um momento onde a gente começa a testemunhar, onde a gente, é através desses momentos, irmãos, que a gente começa a ouvir a voz do nosso pastor. É através desse momento reunido ali com a irmã Fernanda, as outras demais irmãs, que o sumo pastor fala aos ouvidos. Irmãos, irmãs, você que pode, não deixe de presenciar este momento. Faça de tudo para tentar vir, faça um esforço para tentar vir, em nome de Jesus. Amém? Quinta-feira, às 19h30, temos nosso culto de avivamento. O pastor está ungindo os irmãos aqui à frente, está orando por cada um. É um momento onde a gente também faz um voto com o Senhor de tantas quintas-feiras a gente estará aqui. Eu lembro, irmãos, que agora eu não estou podendo porque eu estou trabalhando num horário diferente, mas eu lembro que quando eu consegui vir aos cultos de quinta-feira, principalmente na época eu estava tirando minha CNH, irmãos, eu fiz um propósito com Deus de vir tantas quintas-feiras, e na última quinta-feira que eu vim, irmãos, o Senhor falou tanto ao meu coração, e eu pude depois dessa palavra do Senhor desfrutar, depois de ouvir a voz do Senhor, desfrutar da minha bênção. Irmãos, eu não estou querendo, é um breve testemunho. Eu lembro direitinho que eu vim às quintas-feiras e eu ouvi a voz do sumo pastor. Porque, irmãos, são pregadas aqui as mensagens do nosso pastor Tiago, da irmã Fernanda, da irmã Conceição. E a voz do sumo pastor tem sido falada, irmãos. Tem sido entoada. Que não perdemos a oportunidade de ouvir essa voz através das Dorcas, do culto de avivamento nas quintas-feiras. Domingo de manhã temos nossa escola bíblica dominical, às 8h30. Venha também, é um momento de aprender mais da palavra do Senhor. Hoje a gente não está com a revista específica, mas segundo o pastor, creio eu que a gente vai
que ele vai iniciar uma nova revista a partir do ano que vem, em nome de Jesus. E domingo à noite, às 19 horas, temos este culto que a gente se faz presente de louvor e adoração ao Senhor. A gente tem que relembrar algumas falas que o pastor falava, irmãos, e que às vezes a gente cai num cotidiano que a gente não fala mais. Mas traga mais uma pessoa com você. Exatamente. É verdade. Lá ia me esquecendo. A gente está chegando na nossa virada de ano, né, irmãos? Antes que eu me esqueça. A virada de ano vai dar de sexta para sábado. Temos nosso culto de virada de ano. Vai ser às 10 horas, aqui na nossa igreja. A gente vai ter um momento muito bom, muito bonito na presença do Senhor. Louvor, adoração. Vamos renovar nossa aliança com o Senhor. Vamos virar o nosso ano de joelhos, consagrando ao Senhor nosso novo ano, nossa nova era. E tem tudo para ser bênção, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé, a gente já está encerrando. A gente vai continuar orando pelos pedidos, né? Pela esposa do nosso irmão Marcos. Vamos também orar pela família do Douglas. O pai dele, irmãos, trabalha com a gente lá na transportadora. Vamos orar para que Deus dê o luto necessário, né? A gente sabe que não é um momento fácil, mas que é somente a graça do Senhor neste momento. Amém? Vamos continuar orando pela nossa igreja, pela nossa casa, em nome de Jesus. Pai, meu Deus, muito obrigado por este momento, obrigado por este culto, obrigado porque podemos ter o privilégio de ouvir mais uma vez a sua voz, Pai. Em nome de Jesus, continuamos orando pela esposa do nosso irmão Marcos, continuamos clamando pela vida dela, para que o Senhor dê a ela a tua graça, a tua paz, para que o Senhor renova dia após dia a vida dela, a saúde dela, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Ó Deus, oramos também pela nossa igreja, pela nossa casa, pedindo a tua bênção sobre as nossas atividades, sobre o nosso culto de ceia, sobre o nosso culto de virada de ano. Oramos, ó Deus, aqui por cada lar representado também, em nome de Jesus, ó Deus. Pedimos, ó Deus, a tua bênção sobre o nosso início de semana, mais uma semana de trabalho, que seja o Senhor a estar abrindo as portas, que seja o Senhor a fechando as portas do inimigo e abrindo as portas da salvação, as portas de bênção sobre nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, Deus abençoe, vão na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.